Vamos! Vamos! Aqui é Vasco. Aqui é Vasco. Uma vitória que vai ficar para a história. Uma vitória importantíssima. Uma vitória surpreendente. Uma vitória com a cara do Vasco da Gama. Que vitória linda. Que vitória espetacular. E alô, Pedrinho. Aqui, ó, papo reto, na câmera. Alô, Pedrinho. O que falta para você efetivar o Rafael Paiva, Pedrinho? Agora, depois da partida, já tem que ter uma nota oficial nas redes sociais do Vasco da Gama informando a permanência desse técnico efetivo. Ou, aliás, efetivando esse técnico interino. Porque, assim, hoje, o torcedor vascaíno, é claro, né? Sempre tem um torcedor que espera, sempre tem um torcedor vascaíno que imagina, mas hoje, o racional era torcer por um empate contra o Internacional no Beira-Rio. A gente trouxe o Acorda Vascão e falou: Payet, Estrela, João Vitor, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, David. O Vasco hoje foi completamente sem jogador para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, sendo que hoje foi o jogo da reabertura do Beira-Rio. Já sabia do ambiente que estaria o estádio no Rio Grande do Sul, após toda essa tragédia que aconteceu na região. Então hoje o Beira-Rio seria um Beira-Rio com outro ambiente, uma outra atmosfera. O Internacional tinha tudo para vencer o jogo e o Vasco não tinha nada para vencer e muito menos, olha, para pontuar e muito menos para vencer. Mas sabe o que desde o primeiro tempo eu reparei? E eu já começo este Boa Noite Gigante, ou aliás, esse pós-jogo do Gigante, falando exatamente sobre isso. O primeiro tempo do Vasco foi ruim, muito ruim. O Vasco da Gama não fez absolutamente nada no primeiro tempo. O Vasco foi com o objetivo para enfrentar hoje a equipe do Internacional, pelo menos foi o que mostrou durante toda a primeira etapa, para se defender e se defender. A gente não via uma jogada ofensiva do Vasco. Eu não tenho aqui nas minhas mãos as estatísticas da primeira etapa de jogo, mas eu tenho certeza que o Vasco deve ter terminado o primeiro tempo com pouco mais de 2 finalizações, ou talvez nenhuma finalização, o gol do goleiro Fabrício. Um Vasco que foi para se defender. Mas sabe o que eu reparei nessa primeira etapa? Em que o Vasco só se defendeu. Um Vasco, ó, de raça. Um Vasco com vontade. Um Vasco que não se entregava. Um Vasco que mordia. Um Vasco que chegava junto. Um Vasco com vascainidade. E aí eu tenho que voltar a falar no assunto SAF e Pedrinho. Qual era o grande problema do Vasco da Gama nesses últimos meses, antes de ocorrer toda essa virada? O Vasco tinha um pensamento pequeno. O Vasco começou a nadar contrário à sua história. O Vasco da Gama, as pessoas que trabalhavam no Vasco da Gama, e que bom que foram embora, que nunca mais voltem, quiseram trazer para o Vasco uma mentalidade pequena. Não à toa, a gente tomou de 6 do Flamengo. Nesse ano e tomou de 4 no ano passado. Sabe por quê? Por conta da mentalidade. Era um contrato que era renovado mediante uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e não uma conquista de títulos. Era um contrato que era renovado, ou até mesmo 12 milhões de reais, que foi o que foi assinado com o João Vitor, seria pago ao Benfica mais 12 milhões e vai ser pago em caso de uma permanência, não em caso de um título. Essa mentalidade pequena, mesquinha, apequenou o Vasco da Gama. Anos de SAF que teria como principal objetivo engrandecer ainda mais a história gigante que o Vasco já tinha, apequenou essa história gigante. O Vasco, que deveria arrumar a grandeza, começou a nadar contra isso e se apequenar. Vamos colocar uma coisa na cabeça, torcedor vascaíno, e eu falo para você que está aí do outro lado, esse Vasco que hoje venceu o Internacional no Beira-Rio, é o Vasco da Gama que a gente sempre sabe que existiu e nunca deixou de existir, nunca deixará de existir. Esse Vasco que vence o Inter no Beira-Rio, esse Vasco que goleia o Flamengo no Maracanã, esse Vasco que vai enfrentar o Grêmio dentro de Porto Alegre e vence, que vai enfrentar o Palmeiras dentro de São Paulo e vence, como a gente já viu. Vencer um título da Mercosul em cima desse mesmo Palmeiras, como a gente já viu. Ser campeão brasileiro dentro de São Paulo no Morumbi. Esse é o Vasco, caramba. O que aconteceu hoje não é nada demais para a história do Vasco da Gama. Sabe por quê? Porque esse é o clube que a gente ama. Esse é o clube que a gente aprendeu a amar. É um Vasco gigante.
Mas essas pessoas que trabalharam no Vasco da Gama nesses últimos anos quiseram, e porque quiseram, apequenar a nossa grandeza. Mas vocês não conseguiram. Deixa eu falar para vocês, vocês não conseguiram. Vocês fizeram de tudo para apequenar o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas vocês não conseguiram. O Vasco é muito grande. Para vocês, meia dúzia de gato pingado que não entende porcaria nenhuma de futebol, estragar com a história do nosso clube e a grandeza do nosso clube. E que linda a vitória hoje. Volto a repetir. Isso que aconteceu em Porto Alegre, diante da história, tá? Não estou falando do contexto atual, estou falando da história, é algo normal. E deve ser normal para nós. Deve ser normal para o torcedor vascaíno. O Vasco venceu o Inter. Porém, o mais surpreendente, volto a repetir, foi a forma como aconteceu. Com 8 desfalques, gente. Muito desfalque. O Vasco hoje entrou em campo tendo a dependência de jogadores das categorias de base, em sua grande maioria. Eu vou trazer aqui a escalação a vocês e vocês vão compreender muito melhor o que eu estou falando. O Vasco começou o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Leandrinho. Desse quarteto defensivo, os únicos titulares é Léo Jardim e Paulo Henrique. Porque se a gente pega 3 rodadas atrás, o Rojas é banco e segue sendo banco. O Léo era banco do Maicon e do João Vitor. E o Leandrinho é banco do Lucas Piton. Então o Vasco, do seu quarteto defensivo, 3 são considerados jogadores banco de reservas. O Vasco começa um meio de campo com o Sforza, que é banco. Matheus Carvalho, que era o único titular. E JP, que é um baita jogador, mas é banco. E hoje a gente viu que é um jovem. E é isso, cara. Jovem. Jogador que vai oscilar. Hoje não jogou bem contra o Inter, saiu. Mas não é por isso que na quarta-feira a gente vai criticar um JP. Muito pelo contrário, quarta contra o Corinthians, a gente vai falar já já, é um jogo para o JP entrar e dentro do nosso caldeirão jogar muita bola. A gente vê uma trinca ofensiva formada por Adson, Rossi e Verratti, que é realmente a trinca ofensiva praticamente titular, a não ser o Rossi, que temos aí o David como opção. E a gente vê no segundo tempo jogadores como o Lincoln entrando no lugar do Rojas, após mais um choque de cabeça e marcando o gol da vitória, um cria representando a nossa base. A gente vê o Vitor Luiz entrando, a gente vê o Praxedes entrando e entrando bem, de forma surpreendente, entrando bem. A gente viu o Eric Marcos entrando bem. Rafael Paiva parece que está conseguindo recuperar o bom futebol do Eric Marcos, que tem bola para jogar. Pô. O Eric Marcos é jogador de seleção brasileira, de categoria de base, tem bola. O moleque é bom. Tem bola, vai recuperar. Eu tenho certeza que o Paiva vai recuperar o futebol dele. E o Ryan, que entrou no segundo tempo. Aquele passinho meio parado, mas que conseguiu também desempenhar e ajudar o Vasco da Gama. E hoje a gente vê o Vasco voltando às origens. Se eu pudesse definir aqui uma frase para ter como título esse pós-jogo do Gigante, era o Vasco voltando às origens. Porque é o Vasco vencendo o Inter em Porto Alegre. Para a situação atual, para a conjuntura atual, para o Vasco atual, é algo surpreendente. Que a gente não está mais acostumado. Mas para a história do Vasco da Gama, isso é normal. Volto a repetir para você, torcedor vascaíno. Vencer o Internacional em Porto Alegre para o Vasco da Gama é normal. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e não será a última vez que o Vasco da Gama vencerá o Inter em Porto Alegre. Porque esse é o Vasco. Essa é a grandeza do Vasco. E por que voltar às origens? Voltando às origens. Porque a gente vê hoje um Vasco que decide o seu jogo com um cria da base marcando gol, que é um Lincoln. A gente tanto criticou o Vasco nesses últimos anos, nesse período principalmente recente, por ter nadado contra a sua própria história de colocar crias para jogar. O Vasco da Gama começou esse ano de 2024 com o Ramon Dias, e é um ponto importante a ser chamado aqui a atenção, sem crias. O Vasco passou vários jogos sem ter um cria dentro do time titular. É um ponto do treinador? Ok. Mas é algo que nada contra a história do Vasco. O Vasco é um clube formador. O Vasco é um clube que formou Roberto Dinamite, que formou Romário, que formou Edmundo, que formou Pedrinho, que formou Felipe, Giovani e muitos outros nomes que eu posso falar aqui a você. Rio de Janeiro está em festa com a vitória do Vasco. Rio de Janeiro está em festa com a vitória do Vasco. Então é sobre isso. O Vasco hoje volta às origens por vencer o Inter em Porto Alegre. E o Vasco hoje volta às origens por ter um cria decidindo o jogo. E que bom que foi com um técnico à beira do campo que trabalha com cria. Então, alô, Pedrinho, efetivo Paiva. Aliás, deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. E quarta-feira é um jogo decisivo hoje. O Vasco da Gama se encontra exatamente na 13ª colocação de Campeonato Brasileiro. Olha que loucura e olha que legal, né? Há muito tempo que a gente não vê o Vasco exatamente na 13ª colocação do Brasileirão. Há muito tempo. Isso é louco.
Mas assim, é alívio, cara, é um alívio que eu, como torcedor do Vasco, tenho de virar para vocês agora e falar: o Vasco está na 13ª colocação de Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O Vasco tem nas últimas 5 partidas 3 vitórias, uma derrota, um empate. Vitória contra Vitória da Bahia, Fortaleza, aliás, São Paulo, Fortaleza e agora Internacional. É uma derrota para a equipe do Bahia e um empate contra o Botafogo. Então são 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. De 18 pontos disputados, o Vasco conquistou exatamente 13 pontos. E quem pensou, ou, aliás, 10 pontos, né? De 15 disputados, o Vasco conquistou 10. E quem pensou, após o trabalho fracassado do técnico português Álvaro Pacheco, que viria um técnico da base, subiria e faria essa reconstrução. O Vasco hoje tem 17 pontos, teremos ainda pela frente mais 4 rodadas. O Vasco enfrentará ainda nessas 4 rodadas Corinthians em casa, jogo que vai acontecer nessa próxima quarta-feira. Após enfrentar a equipe do Corinthians, o Vasco da Gama terá pela frente ainda Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá dentro de São Januário. Então são 4 jogos que, se o Vasco fizer apenas o seu dever de casa, que é vencer Corinthians na quarta e vencer o Cuiabá na última rodada do primeiro turno, o Vasco termina esse primeiro turno com 22 pontos. O Vasco terminou o primeiro turno do ano passado com 16. Já irá terminar 6 pontos à frente. Vai precisar conquistar apenas metade no segundo turno, os mesmos 23 no caso, conquistar a mesma pontuação do primeiro para pelo menos se livrar do Z4. E se quisermos pensar mais, por que não? Se vencer o Inter hoje em Porto Alegre, por que não vencer o Atlético em Goiânia? Por que não conquistar pontos contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, que vai ter um jogo na Arena MRV no dia 21 de julho? Certo é, o Vasco hoje joga, o Vasco hoje desempenha, o Vasco hoje tem 17 pontos, o Vasco hoje se afasta do Z4 do Campeonato Brasileiro, está a 5 pontos de distância para o Z4, vai ser difícil nesse momento para o Vasco da Gama retornar à zona do rebaixamento. E o Vasco é uma equipe que nesse momento, exatamente com a vitória, se aproxima também da parte de cima da tabela. O Vasco tem os seus 17 pontos e fica aí a poucos pontos de distância do G12, que é a zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco tem 2 pontinhos de distância apenas para o Atlético Paranaense, que é o 12º colocado com 19 pontos. E o Vasco aí está perto, inclusive, do G6. Para quem gosta de acreditar, para quem gosta de enxergar mais acima, para aquele torcedor vascaíno otimista, o Vasco hoje com os seus 17 olha para cima e vê o Atlético Paranaense com 25 pontos. Está a 8 pontinhos de distância do G6, que é o grupo de classificação para pré-Libertadores, e está aí a 5 pontos de distância para o Z4. Então o Vasco hoje, como a gente inclusive trouxe a vocês na Corda Vascão, media a tabela. O Vasco está no meio ali da tabela do Campeonato Brasileiro, olhando 5 pontos para baixo para o Z4 e 7 pontos para cima para o G6. O certo é, torcedor vascaíno, uma vitória importante, uma vitória empolgante, uma vitória que traz paz, traz calma, traz felicidade para o torcedor do Vasco. E o vascaíno estava precisando de uma vitória exatamente como essa que aconteceu hoje no Beira-Rio, para voltar a ter orgulho de vestir a camisa do Vasco. A gente jamais deixou de ter orgulho de ser Vasco. A gente jamais deixou de ter orgulho de colocar a nossa camisa e sair na rua. Isso nunca foi do vascaíno. Mas faltava aquele desejo, sabe? Aquele negócio de: o meu Vasco venceu ontem, cara. A gente venceu o Inter em Porto Alegre, meu irmão. Eu vou botar essa camisa e vou pra rua. E essa é a hora. Essa é a hora. Você amanhã, torcedor vascaíno, pegue a sua camisa do Vasco da Gama, aquela que tá lá no fundo do armário que você não usa há muito tempo. Bota ela e vai pra rua. Que o seu, o meu, o nosso Vasco conquistou uma vitória gigante dentro de um gigante que é o Beira-Rio contra um gigante que é o Internacional. Uma vitória para calar a boca de muitos. Uma vitória para mostrar que o Vasco da Gama voltou. É a tal do pensamento, da mentalidade. Pedrinho vem tocando muito nesse assunto. É a mentalidade do Vasco. Independente de jogar e ganhar ou perder no jogo. A questão é o DNA de Vasco da Gama. É jogar como Vasco, é ser Vasco, é reconhecer o tamanho e a grandeza do Vasco e nunca se apequenar. E esse pensamento está faltando. Investiram ou não investiram também, porque foi tanta falácia, tanta mentira. Falaram tanto em estrutura que começaram a arrumar, levar o Vasco da Gama para longe da sua história. E a história do Vasco é essa. Um clube gigante, um clube que briga, um clube que luta, um clube que dá alegria à sua torcida, que merece voltar a ser feliz e que vê hoje um presidente fora das 4 linhas que fará de tudo para dar essa felicidade ao seu torcedor. Até porque, diferente de 777, diferente de gringos que compraram o Vasco, é também um torcedor do Vasco da Gama. Então, que vitória, que delícia e como é bom ser Vasco.